Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Hanan Camilo. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo a esse canal. E hoje a gente vai dar continuidade aos panoramas do Antigo Testamento. A gente já falou de Gênesis até 2 Samuel e hoje a gente vai começar o livro de Reis, como é que funciona esse livro, e a gente vai falar um pouco do que vai acontecer depois da morte de Davi, a consequência disso, os reis que sucederam Davi, como tudo isso vai acontecer no povo de Deus. Então, já para começar e não perder tempo, curte aqui o nosso vídeo, comente aqui suas expectativas sobre esse livro, o que você acha desses reis, se você já leu, se você tem vontade de ler, marca alguém aqui que precisa conhecer esse livro, entender melhor, tá bom? Então, curte, comenta e compartilha para a gente chegar até mais pessoas, para que elas possam conhecer essa história fenomenal de 1 Reis. Então, vamos para o vídeo? 1 Reis e 2 Reis, assim como o Samuel, era um único livro, mas hoje na nossa Bíblia a gente vê ele dividido em dois, né? Isso era por causa do tamanho, por causa do jeito que eles tinham que movimentar e trabalhar com aquilo. Era um texto muito grande, então eles dividiram. Mas 1 e 2 Reis é um único livro, é um conceito só. Ele tem um início e tem um fim lá. Então, essa divisão é só por causa do tamanho mesmo. O autor do livro de Reis, a gente não tem conhecimento. A gente não sabe quem é, mas a gente pode ter uma ideia de ter sido um profeta que escreveu sobre ele, que viveu depois da queda de Judá. Por quê? Porque ele teve acesso aos livros dos reis de Israel, ao livro dos reis de Judá, livros do reinado de Salomão. Então, ele tinha que ter esse conhecimento, coisas que aconteciam ali, para ele poder gerar esse livro de 1 e 2 Reis, né? O livro de Reis. Então, ele tinha esses dados. E o que eram esses livros? Provavelmente deviam ser livros que traziam a trajetória daquele governo. Então, vamos pensar assim, todo ano, o que aquele governo fez, os feitos daquele governo, tanto os feitos bons quanto os ruins, né? Então, tudo era anotado ali, tudo que acontecia naqueles reinados eram anotados ali. Tanto como de Salomão, os reis de Israel e os reis de Judá. Então, era uma pessoa que teve acesso a isso, teve acesso à história, teve acesso a esses dados. Então, o livro de Reis é basicamente um compilado disso e mostrando como começa, tá, o reinado ali, depois de Davi em Jerusalém e como ele vai ser destruído lá no final. E aí a gente vai ver uma grande divisão. Depois de alguns reis, Davi e Salomão, a gente vai ver uma grande divisão e uma disputa muito grande pelas terras de Israel, pelo povo de Israel. A gente vai ver uma briga ali e dois reinados, o reinado do sul e o reinado do norte. E não se confundam. Eu estou falando aqui de reis e não estou falando de Game of Thrones. Se você acha que eu estou falando de Game of Thrones, talvez você esteja no vídeo errado. Porque quando você vê, né, reinado do norte, reinado do sul, e quem vai tomar o poder, quem vai controlar isso, a gente acaba pensando nessa série tão famosa. Mas aqui não. Aqui eu estou falando de reis, eu estou falando do que é que acontece, ok? Mas a gente vai chegar lá, não vamos ter pressa. Eu vou falando, vou explicando como é que funciona as coisas que estão acontecendo, dando um panorama, né? A ideia aqui não é te dar um resumo total e te contar tudo o livro, mas é te dar um panorama para te instigar a estudar e conhecer mais esse livro e, claro, te dar uma visibilidade para você poder entender melhor como ler o livro de Reis, você ler e entender o livro de Reis. Esse livro ele vai começar na velhice de Davi. Então, se você quer conhecer a história de Davi, como Davi fez e como é que ele agiu, de quando ele era apenas um menino até ele se tornar um rei, você vai ver isso nos vídeos que a gente fez aqui de Samuel, tanto 1 quanto 2 Samuel, ok? Lá você vai conseguir ver a trajetória toda de Davi
e como ele surgiu e como foi o seu reinado. Davi está tão idoso que até para falar ele precisa sussurrar. As pessoas já não ouvem mais a voz do rei como ouvia. Então as coisas vão começar a acontecer aqui e a gente vai ver a troca de reinado ali, de Davi para um dos seus filhos. E como Davi estava muito velho, ele praticamente já não estava mais reinando, ele estava ali só esperando, né, chegar o seu dia. Adonias, que era o seu filho mais velho, ele acha que ele tinha por direito ter o poder, ter o reinado das terras de Israel. Então, ele automaticamente, o pai dele não estava morto, o pai dele não declarou que ele seria o rei, mas ele entende que ele seria o rei de Israel. Então ele começa a se juntar com alguns sacerdotes, com alguns homens da liderança de Davi, e ele vai fazer uma festa para comemorar o seu reinado. Então ele vai abater bezerros, bois, então ele vai fazer uma festa ali. Ele já se proclama rei de Israel. Então a gente vai ver isso acontecendo e Davi lá, no seu quarto, quietinho, velhinho, sem nem saber do que o seu filho estava aprontando, do que o seu filho estava fazendo. Adonias, vamos dizer também que Adonias também era muito formoso, muito bonito. E assim como os outros filhos de Davi, como Absalão, por exemplo, Adonias, ele já começa a comemorar. Então Adonias vai comemorar e essa história começa a florescer, as pessoas começam a saber que isso está acontecendo. Então o profeta Natan com o sacerdote Zadok, eles veem que aquilo está acontecendo e eles não vão compactuar com isso. O que Adonias faz? Ele convida os sacerdotes, os homens de guerra, ele convida seus irmãos, menos Salomão. Então Natan, ele vai até Betseba e fala com ela para ela entrar e falar com Davi. Ele quer dar esse aviso a Davi, explicar o que está acontecendo para Davi, porque Davi nem sabe que isso está acontecendo. Então, o que ele faz? Ele pede para Betseba entrar e já ir falando com o rei. Assim que ela estiver falando com o rei, ele entra também para trazer essa informação e o rei ter comprovação do que está acontecendo. E é exatamente assim que as coisas acontecem. Então, Natan, ele vai lá e fala: rei, por que o senhor não me disse? Por que o senhor não falou que o senhor estava consagrando o seu filho Adonias como rei? Então, na hora, ele pede para chamar Betseba de volta. E ela tinha declarado para ele, tinha falado com ele, lembrado a Davi o que ele tinha prometido um dia, que o filho deles seria um rei no seu lugar. Que Salomão, filho de Davi, com Betseba, seria rei no lugar de Davi e não Adonias. Salomão vai ser ungido rei, ele vai ficar ali em cima do jumento de Davi e vai sair pela cidade e as pessoas gritando: viva! Viva o rei! Viva o novo rei! E, claro, as pessoas começam a escutar aquele barulho, enquanto isso Adonias está lá na sua festa particular. E ele começa a ouvir esse burburinho, ele começa a ouvir esse barulho, até que entra um homem e ele fala para esse homem: pode entrar, traga as boas novas. E aí ele diz: eu não tenho boas novas, Adonias. Seu pai proclamou Salomão como novo rei. Não é você, é Salomão. Natan, Zadok, eles já ungiram Salomão como rei. Ele já está desfilando como novo rei de Israel. Então, Adonias, naquele momento, com medo do que podia acontecer, até pela rebeldia dele, o que ele faz? Ele se esconde até o momento dele se encontrar com Salomão. Adonias, então, espera aquela festa acabar e vai até o rei. O rei agora é Salomão. Então, ele vai até o rei. Ele se prostra ao rei e pede perdão. E diz que ele errou, que ele não tinha direito daquilo, mas ele achou que ele seria o novo rei, mas que ele aceitava o reinado de Salomão. E como primeiro ato de Salomão como rei, ele entende de maneira clara o que Adonias está fazendo ali. Então ele deixa claro para ele, de uma maneira bem objetiva: se você não fizer nenhum mal, não terá nenhum mal contra você. Se tudo correr bem, se você aceitar o meu reinado, se você estiver aqui ao meu lado e não tiver nenhum problema, nada vai acontecer com a sua vida. Mas se você aprontar alguma coisa, aí sim a sua vida estará em risco. Então, Salomão deixa aquilo muito claro para Adonias. E ele aceita aquilo e vai embora, aparentemente, sem problema nenhum. Depois disso, nós vamos ver Davi
dando seus últimos conselhos a Salomão. Ele vai trazer um conselho claro para Salomão, dizendo o seguinte: Salomão, não perca a aliança com Deus, o comprometimento com o seu Deus. Cumpra a aliança com Ele, porque Ele será com você, assim como foi comigo. E Ele vai ser com o seu povo. Então ele pede para Salomão não sair da presença de Deus, não perder a fidelidade na presença de Deus e não quebrar a aliança que Davi tinha feito com Deus. Nós podemos ver isso de uma maneira muito parecida a Moisés falando isso para Josué, quando Josué vai continuar a trajetória, né, para entrar na Terra Prometida. E nós conseguimos ver isso num livro bem próximo, que Samuel, falando para o povo também, no final de sua vida, ele chamando o povo a ter um compromisso com Deus, a ter um comprometimento, a ser fiel com Deus e não quebrar sua aliança. Então, quando Davi faz isso com Salomão, a gente consegue ter essa ideia de Moisés fazendo com Josué e de Samuel fazendo com o povo. Depois dessa recomendação de Davi, desse conselho de Davi a Salomão, ele morre, porque ele já era muito idoso. Então, ele vem a falecer. Davi, ele reina sobre Israel durante 40 anos. Durante 40 anos, ele é o rei de Israel, um rei maravilhoso, um rei segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Então, Davi vai ser enterrado na sua terra depois de 40 anos de reinado sobre Israel. Como eu falei, aparentemente, Adonias tinha aceitado o reinado do seu irmão. Mas aí o que ele vai pedir? Ele vai até Betseba e pede algo muito inusitado a Betseba. Davi, quando estava no final da sua vida, ali no finalzinho, Davi precisava de alguém para tomar conta dele e ter os cuidados que o rei necessitava naquela situação. Então Adonias, ele vai até Betseba, mãe de Salomão, mãe do rei, e pede algo inusitado. Pede a Salomão para que eu case com essa mulher. Eu quero casar com essa última mulher do meu pai. Ela é formosa, ela é nova, eu também, eu quero poder casar com ela. E aí, Betseba vai ali de uma maneira tão ingênua até Salomão e explica para Salomão o que está acontecendo. Naquele momento que Betseba explica para Salomão, ele fica irado. Lembrando que ele prometeu para Adonias que se tudo corresse bem, não teria problema nenhum. Mas Adonias estava enfrentando de maneira clara a autoridade e o reinado de Salomão. E por que isso? Porque só o novo rei poderia se casar com as mulheres do rei que faleceu. Nenhum outro homem, somente o novo rei. Adonias aqui, ele está querendo fazer a mesma coisa que seu irmão mais velho fez, Absalão. Absalão, quando ele toma conta do reino e expulsa Davi, na verdade Davi foge para não encarar Absalão. Absalão, ele se deita com as mulheres do seu pai. Aquelas mulheres que ficaram para tomar conta do palácio, Absalão se deita com elas. Para quê? Para ele mostrar que tudo agora era dele. Ele era o novo rei. Então, ele tinha coroa, ele tinha um palácio e ele tinha as mulheres do rei. Quando Adonias pede para se casar com essa jovem, ele queria declarar e mostrar o quê? No momento que ele se casasse com ela, quem era o verdadeiro rei? Era Salomão ou era Adonias? Quem agora possuía as coisas do rei? Era Salomão ou Adonias? A intenção de Adonias ali não era amor, não é que ele estava apaixonado e achava ela linda e ficou maravilhado por ela e queria muito casar e ter filhos. Não, não. Ele estava com a intenção de declarar e mostrar para todo Israel o seguinte: eu agora sou marido da mulher do meu pai. Eu agora sou o novo rei. Eu possuo o que o meu pai possuía. Então, essa era a intenção de Adonias. E Salomão entende isso de uma maneira muito rápida. Então, ele faz o que ele prometeu para Adonias quando Adonias pediu perdão lá atrás. Salomão manda matar Adonias pelo seu desrespeito, pela sua maldade no coração. Então, no decorrer dos próximos capítulos, nós vamos ver
o reinado de Salomão. E Salomão segue o que seu pai aconselhou a ele. E quando Deus fala com Salomão para ele pedir o que ele quisesse, Salomão então pede sabedoria. E aquilo enche o coração de Deus. E Deus então promete que daria sabedoria e tudo mais, tudo além, mais do que Salomão pediu. Salomão pediu sabedoria, mas Deus daria muito além. Então nós vamos ver nos próximos capítulos um reinado exuberante, grandioso de Salomão. Ver toda a sabedoria de Salomão, como ele age em situações difíceis, toda a inteligência dele para construir coisas, a prosperidade de Salomão e como isso chama a atenção de outros reis, como ele era rico e como aquilo atraía riquezas para ele, e como ele conquistava coisas, como era o seu reino, o seu exército, os seus palácios. Salomão, ele chega a fazer o templo para o Senhor. Aquilo que seu pai sonhava, e Deus não deixa ele fazer porque ele tinha as mãos manchadas de sangue, Salomão vai fazer. E a gente vai ver nesses capítulos coisas maravilhosas, detalhes específicos, coisas específicas que Deus pediu e Davi desenhou e planejou. A gente vai ver Salomão botando isso em prática, com toda a sua sabedoria, com toda a sua inteligência, com toda a sua capacidade, articulação e com toda a sua prosperidade financeira. Ele vai tirar do papel e fazer o templo para o Senhor. Mas Salomão, infelizmente, deixou coisas erradas começarem a acontecer. Ele não agiu da maneira correta como um rei deveria agir. Ele não fez o que um rei deveria fazer para controlar e governar sobre o povo de Deus. A gente vê o que é pedido para um rei lá em Deuteronômio 17. A gente precisa entender ali o Pentateuco, precisa entender os livros que vieram antes para poder entender melhor sobre esse reinado. Mas assim, exatamente no capítulo 17 de Deuteronômio, tem bem especificado o que um rei precisava ter para governar o povo, o que um governante, um líder do povo de Deus precisava ter. E Salomão começa a quebrar isso. Começa a quebrar isso como? Trazendo idolatria para o povo de Deus. E ele faz isso quando ele erra numa coisa muito prática. Deus fala para que não se casasse com mulheres estrangeiras, com mulheres fora do povo de Israel. Mas Salomão começa a fazer aliança com os reis fora, com os faraós. Então ele começa a casar com várias mulheres para ele criar essa aliança e não viver em guerra, e viver em paz, e ter tranquilidade, e ter prosperidade. Então ele começa a infringir essas leis de Deus para poder criar alianças com o homem, esquecendo que quando ele estava criando aliança com os homens, ele estava quebrando a sua aliança com Deus. Só para vocês saberem, Salomão casou com 700 mulheres e 300 concubinas. Então, a quantidade de mulheres que Salomão se casou para fazer aliança fez ele se corromper. A partir dali, ele começa a trazer idolatria para o povo, sacrifícios. Salomão começa a adorar e criar coisas para adorarem aos deuses das suas esposas. Então, não é que ele trouxe as pessoas de fora para dentro do povo e essas pessoas mudaram a sua cultura e começaram a seguir a cultura dele. Não, ele trouxe algo de fora e trouxe a idolatria e começou a ele adorar os deuses das suas esposas, a fazerem o que era errado e o que era mal aos olhos de Deus. Salomão também ele vai trazer escravidão, ele força um trabalho tão forte para se criar os seus palácios e tudo o que ele queria em Israel, que ele começa a ter um regime muito forte de escravidão de trabalho para aqueles homens. O povo de Israel agora vivia baixo de escravidão, de idolatria de Salomão a outros deuses. E isso foi totalmente prejudicial para Salomão. Isso
faz o seu reinado descer de ladeira abaixo, mas de uma maneira muito, muito forte. Então, vem a ira de Deus contra Salomão. Isso vai acontecer como consequência do que Salomão estava fazendo, de suas ações. Deus levanta adversários contra Salomão. Então aquela paz que Salomão tinha, aquela tranquilidade, não vai ser mais assim. A gente vai começar a ver as consequências que vão acontecer com Salomão através da ira de Deus. A metade do primeiro livro de Reis fala sobre Salomão. Então a gente vai ver, falando ali no capítulo 1, um pedaço da velhice de Davi, mas já entrando em Salomão, porque acontece toda a história com Adonias e Salomão, e ele vai até o capítulo 11. Nesse primeiro livro a gente vai ver 22 capítulos, e desses 22, 11 estão contando e falando sobre os feitos de Salomão, sobre o reinado de Salomão. Então, Salomão foi um rei muito importante, mas ele foi tomado pela sua luxúria, pelo seu poder, pela sua riqueza, e ele acaba se perdendo. E no final da vida de Salomão, a gente vai ver como ele termina. Salomão, ele reinou também durante 40 anos, assim como seu pai. Ele teve 40 anos de reinado sobre o povo de Israel. E depois da sua morte, quem vai tomar o lugar e o reinado é seu filho. Roboão, então, filho de Salomão, agora é posto como rei, colocado como rei de Israel. E ele é tomado pelo poder, pela luxúria, pela riqueza. Ele se torna alguém pior que o seu pai. Por quê? Porque ele não escuta o povo, ele não escuta as necessidades do povo. Salomão já vinha sendo muito cruel com aquele povo, escravizando. Então, o povo vai até Roboão e pede um livramento a ele, mas ele não escuta. Ele escuta os seus amigos, quem está à sua volta, quem cresceu com ele, e ele não escuta a sabedoria dos profetas, dos sacerdotes, das pessoas que estavam ali no reinado antes com o seu pai. Então ele consegue se tornar um rei pior que o seu pai em relação ao povo. E a consequência disso é a divisão do povo de Israel. Até então, Davi, lá atrás, era tudo separado. Davi une todas as tribos. Todas as tribos pedem para que Davi seja o seu rei. Todas as tribos querem ser unidas. Eles falam, somos todos tribos de um povo só. Servimos a um único Deus e queremos Davi como rei. Eles se unem para serem reinados por Davi. Com Roboão, eles entram numa contenda. Quando você acha que Roboão vai melhorar as coisas, não, ele piora as condições daquele povo. E assim como o povo fez com Davi, pedindo para unir com Roboão, eles fazem totalmente o contrário. Eles se dividem, eles quebram a aliança das tribos. Eles se dividem, e aí a gente volta ao que a gente estava falando lá no começo. Agora a gente vai ter o reinado do sul, que é o reinado de Judá, que é a linhagem de Davi. Deus promete que sempre haverá um rei da linhagem de Davi. E Deus não quebra alianças. Ele não é homem para mentir, ele não é um enganador, então o que ele fala acontece. E ele diz que sempre haverá um rei da linhagem de Davi. Mas ele não diz que precisa ser sobre todo Israel. Infelizmente, se quebra essa aliança com o homem, porque o homem quebrou a aliança com Deus. Não foi Deus que quebrou a aliança com os homens. Então agora, no reinado do sul, Judá tem Roboão, que é da linhagem de Davi. E do outro lado, nós vamos ver Jeroboão. Quando você vai lendo ali em 1 Reis, você vai começar a conhecer a profecia que tem sobre a vida dele, o que está prometido sobre a vida dele e quem vai ser esse homem. O que ele é capaz de fazer, a sua astúcia, e a gente vai ver essa divisão. Então, 10 tribos do povo de Israel vai com Jeroboão. Eles vão seguir Jeroboão e falam assim, você agora vai ser o nosso rei. Você é que vai nos comandar e vai nos reinar. Então Jeroboão vira o rei do norte. E ele vai fazer
toda a sua base em Samaria, para trabalhar com aquele povo e reinar aquele povo, enquanto em Judá, Jerusalém, fica com a linhagem de Davi. E aí, paralelamente no livro de Reis, as pessoas às vezes confundem e ficam assim, por que tem esse rei, esse também é rei no mesmo tempo, enquanto esse é rei, entra um segundo, e o segundo entra um terceiro, e começa a fazer essa confusão? É porque sempre está falando do povo de Deus, no todo, mas agora eles estão divididos. Então a gente sempre vai ver o rei de Judá e o rei de Israel. Então a gente vai considerar o rei das tribos de Israel, que são 10, e o rei de Judá, que está tomando conta dessa tribo, está reinando sobre esse povo. Então a gente sempre vai ver assim, então sempre vai intercalando. A partir desse momento a gente vai ver as pessoas e os reis que vão sucedendo esses reis. Tanto Roboão como Jeroboão. A partir daí a gente vai ver as consequências e veremos a partir daí vários reis e como eles se corromperam, como eles foram maus no seu reinado. E começamos a perceber que no final de cada reinado vinha uma frase dizendo se ele foi um bom rei ou um rei ruim. E isso sempre vai estar relacionado a Davi ou a Jeroboão. Então a gente vai ver, andou nos caminhos de Davi ou andou nos caminhos de Jeroboão. Se ele andou, aquele rei, no final da vida dele, no final do reinado dele, andou nos caminhos de Davi, é que ele continuou a aliança que Davi tinha com Deus, a promessa que tinha com Deus. Então ele servia a Deus verdadeiramente, até com as suas falhas, porque todo homem falha. Mas se no final andou os caminhos de Jeroboão, esse homem foi um rei ruim. Ele não cumpriu a aliança com Deus, ele se corrompeu, quebrou essa aliança, abandonou a aliança com Deus. Então, a gente vai ver essa sequência de reis, que sempre que terminar um reinado, a gente vai ver se ele andou como Davi ou se ele andou como Jeroboão. E dentro disso, a gente vai começar a ver a introdução de profetas na Bíblia. Esses homens começaram a ser chamados por Deus para poder chamarem a atenção do povo e chamarem a atenção daqueles reis que estavam tomando conta do povo. Eles eram homens usados por Deus para transmitir a vontade de Deus, a palavra de Deus. Profeta não era vidente, profeta não era uma cartomante ou algo do tipo. Eles só eram usados para transmitir o que Deus queria para aquele povo, alertando, exortando, criticando e trabalhando para que o povo se mantesse na aliança com Deus. Então vamos ver aqui Elias, um grande homem, um grande profeta, e a gente vai ver ele no meio ali, vai começar a contar histórias desses reis e Elias vai aparecer. E ele vai aparecer no reinado do norte, porque ele vai enfrentar um rei e a sua esposa. Talvez você já escutou falar dessa esposa, Jezabel. Então, ele está ali para confrontar esse rei e essa rainha. Nós vamos ver Elias fazendo muitos milagres e muita coisa acontecendo através da vida desse homem. O quanto Deus usava esse homem, o quanto Deus trabalhava na vida dele. E a gente vai ver isso acontecendo, talvez, uma das coisas que Elias fez, e a maioria das pessoas, até mesmo que nunca leram a Bíblia, conhecem ou já ouviram falar, é quando ele enfrenta 450 profetas de Baal. Ele faz isso para poder chamar a atenção do povo, porque o povo se dividia entre Baal, porque tinha ali o rei Acabe e a sua esposa Jezabel, que adoravam e faziam sacrifícios a esse Deus, e o povo ficava dividido entre Baal e entre Deus. Então Elias vem dizer e mostrar o seguinte: você serve a Baal ou você serve a Deus. Não dá para você servir os dois. Não dá para você servir os dois senhores. Você até consegue ter dois trabalhos. Você consegue fazer um trabalho de manhã e um trabalho à noite. Você consegue dar um jeitinho, você consegue fazer, talvez, faculdade de manhã e faculdade à noite, mas servir, ser servo, leal e verdadeiro, é somente a um Deus, não tem como você servir a dois. E isso que Elias vem trazer ali. E ele quer mostrar toda a força
e todo o poder do Deus verdadeiro. E aí o que ele faz? Ele chama os profetas de Baal para um desafio. Então Elias chama os profetas de Baal para o Monte Carmelo e ele vai fazer lá um sacrifício para poder ver quem é o verdadeiro rei e mostrar diante do povo. Então ele faz o seguinte, primeiro ele fala, pega o sacrifício de vocês, coloca a lenha, bota o sacrifício em cima, faz todo o ritual de vocês e clama ao Deus Baal, clama a ele pede para que descesse fogo do céu para consumir aquele sacrifício. Então ele fala, vocês podem ir primeiro, só não botem fogo na lenha. Clamem ao Deus Baal e peçam para que ele haja a favor de vocês. E aquilo vai acontecendo. E os profetas estão ali tentando, pedindo a Baal. Mas nada acontece. Nada acontece. Então, Elias começa a caçoar deles. Né? Será que o seu Deus está dormindo? Será que ele foi fazer alguma coisa? Será que ele tirou férias? Será que ele está mexendo no WhatsApp? Esqueceu de vocês? Então ali, os homens de Baal, os profetas de Baal, começam a se cortar, a marcar o seu corpo, a se mutilarem, porque eles entendiam que fazendo um sacrifício de sangue, se marcando, se cortando, se mutilando, eles trariam o Deus Baal a seu favor. Eles estão ali fazendo esses detalhes, eles estão tentando isso de todos os jeitos, mas infelizmente nada acontece. Então, já deu, o Deus de vocês não vai fazer nada, então pode deixar que eu vou proclamar aqui, vou pedir ao meu Deus. Então o que ele pede? Ele faz a mesma coisa, ele bota a lenha, ele bota o sacrifício dele em cima da lenha, um animal ali em cima da lenha, ele faz todo o ritual que precisa fazer. Depois que ele faz isso, ele pede para se cavar um poço em volta daquilo, então ele enche de água. E depois que ele enche de água, ele pede para tacar água em cima do sacrifício, em cima da lenha. Por quê? Porque ele quer provar quem é o Deus verdadeiro. Então ele ora, ele clama a Deus e desce fogo do céu. E quando desce fogo do céu, aquele fogo verdadeiro vai consumir tudo. Ele consome o sacrifício, a lenha e a água que está em volta. Tanto a água que estava no animal como na lenha, como aquela vala, né? Aquele poço que tinha em volta, aquela vala que tinha em volta, consome toda aquela água. Então, era isso que ele queria mostrar. Que o Deus Baal, que aquele Deus, que aquele rei e aquela rainha estavam servindo e levando o povo a servir, era um Deus falso. E o Deus verdadeiro estava ali, o Deus de Israel, que tirou eles do Egito, que levou eles do deserto para a terra prometida. Era esse Deus que eles tinham que se aliançar e servir. A gente vai continuar vendo Elias em cima de Acabe e de Jezabel, porque Acabe acaba fazendo uma outra coisa muito grave e Elias vai lá chamar a atenção dele e a gente vai ver ali esse conflito entre o profeta de Deus e esse rei que tomava conta ali de Israel, da região do norte. Então a gente vai ver isso acontecendo. E aí continua-se o livro falando sobre esses reis e o que vai acontecer com o rei Acabe, o que vai acontecer com Jezabel, quem é essa mulher que sempre é citada, o que ela fez e como é que ela era, qual era a sua personalidade. Então a gente vai ver aqui no livro de 1 Reis, e aí vai dar continuidade. A partir daí, a partir depois de Elias ali, a gente vai ver Eliseu, que era o moço de Elias, um aprendiz de Elias, ele vai suceder Elias como profeta do povo de Israel. Mas isso a gente já vai ver no segundo livro de Reis, no segundo vídeo, falando um pouco mais do que aconteceu com esses reis, o que Deus queria, a ideia de Deus e o que acontece com esse povo lá no final. Então, no segundo vídeo, no segundo livro de Reis, a gente vai conseguir saber o que acontece com esse povo e dar continuidade nessa história. Espero ter te ajudado a entender melhor o livro de 1 Reis, ter esse panorama, entender como é que as coisas funcionam e alguns detalhes dentro desse livro, para que você leia de maneira melhor e compreenda de maneira melhor. Te agradeço por estar aqui até agora e te peço
curta esse vídeo, compartilha ele. É muito rápido, é muito simples, é muito fácil de fazer e você vai nos ajudar muito, tá? Incentivando a gente a continuar fazendo esses panoramas, incentivando a continuar falando sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus e com certeza vai nos ajudar compartilhando e mostrando para pessoas que têm dúvidas sobre esse livro, querem conhecer esse livro, ou pessoas que talvez nem tenham interesse, não leiam, ou tenham uma rejeição à Bíblia, mas talvez a gente falando fique mais fácil para eles compreenderem e se interessar por essas histórias e conhecer esse Deus verdadeiro, esse Deus que Elias pregava, esse Deus que Elias clamou e desceu o fogo do céu. Espero vocês até o próximo vídeo. Vamos ler?